Olá, bem-vindos ao Fabricar, um canal totalmente dedicado à arte de produção de cerveja artesanal. Hoje vamos falar sobre cofloculação, suas características, definições, dicas, como saber usar com inteligência. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e aqui você vai aprender tudo sobre cerveja artesanal numa linguagem fácil, acessível e muito bem detalhada. Se tiver com dúvida, fique à vontade, coloque suas comentários aí embaixo do vídeo que eu vou ter o prazer de responder a todos eles. A bibliografia de hoje é essa que você vê na tela, caso você queira entrar um pouco mais a fundo, principalmente nos termos técnicos, que normalmente eu deixo um pouquinho de lado para colocar uma linguagem mais acessível, você pode acabar consultando aí nestes links que você vê. Então, o que é a floculação? Antes de a gente falar de cofloculação, vou falar de floculação, né? Floculação é aquela tendência natural das leveduras se agruparem, né, das células se agruparem, formando os flóculos. E esses flóculos acabam decantando, sedimentando ali no fundo da cerveja, deixando a cerveja límpida. Então a gente tem aquele momento ali da fermentação ativa, onde as leveduras vão estar todas suspensas, né? A maior parte delas talvez esteja ali mais próximas da superfície, no caso das ales, um pouco mais abaixo, no fundo, no caso das lagers, mas a cerveja toda vai estar bastante turva com aquela presença de leveduras. Depois que termina essa fermentação inicial, a gente entra naquele momento de acondicionamento, onde elas tendem normalmente a formar flóculos e a sedimentar. Esse processo ele é necessário, importante, pois ele ajuda tanto na qualidade da atenuação da cerveja, né? Cepas que ficam muito tempo em suspensão tendem a atenuar mais a cerveja, né? Eles ajudam a promover ou a diminuir a turbidez e, obviamente, no contraponto, a clarificação, né? Que é o antônimo da turbidez. Elas atuam no sabor da cerveja, quanto menos cepas em suspensão, né, menos sabores ruins vai ter a tua cerveja, né, aquele sabor de umami, que é bem característico aí da presença de leveduras na cerveja, e também vai ajudar na estabilidade e na qualidade da cerveja. Nessa foto que a gente vê aqui no vídeo, a gente consegue perceber do lado esquerdo aqui as cepas não floculantes, que elas deixam a cerveja turva, e quando elas começam a se unir, formar flóculos, elas acabam sedimentando, promovendo aqui a clarificação da cerveja. E qual que é o problema da floculação, né? O problema da floculação são cepas que, quando elas estão muito tempo em floculação, elas vão ter uma cinética muito lenta, né? Vai ficar ali muitos dias fermentando, vai promover aquela fermentação mais arrastada, vai acabar atenuar demais e não vai formar os flocos, né? Ficando em suspensão, o contrário do que a gente vê aqui nessa figura, que a gente já vê os flóculos sendo formados, né? E a cerveja começando a promover aí essa clarificação natural. Então, alguns exemplos de leveduras e classificação. Como é que a gente classifica as leveduras? Em muito floculantes, médio floculantes ou pouco floculantes. Alguns exemplos das leveduras muito floculantes são as cepas inglesas em geral, as Kveik e as cepas trapistas em geral, né? Então aqui tem dois exemplos, a S04 e a Diamond, e essas cepas elas floculam naturalmente, não é necessário fazer nada para elas sedimentarem. As médio floculantes, por sua vez, é a maior parte das nossas cepas, né? A maior quantidade de cepas, elas estão justamente aí nessa classificação de médio floculante. São as cepas americanas em geral e também boa parte de cepas europeias, né? Que estão nessa classificação. Então a gente tem aqui alguns exemplos, o S05, o S23, Munique, a T58, Saison, BRY97. São cepas que normalmente floculam quando resfriadas, ou seja, quando a gente dá aquela condição de término de fermentação com o cold crash, aquela diminuição de temperatura é suficiente para que elas floculem, né? Elas se juntem, formem os flóculos e acabem decantando. Por último, a gente tem essas cepas pouco floculantes, cepas de trigo em geral, algumas cepas belgas, né, como a WB06, Vit, Cosmic Punch, que são cepas que normalmente elas não formam flóculos, elas precisam de ajuda para sedimentar. Mas antes da gente entrar no nosso assunto principal,
Se você está gostando do vídeo, se você quer aprender mais, se você quer aprender comigo a fazer cerveja, conhecer profundamente os ingredientes, problemas, receitas adequadas, os melhores métodos, se tornar um mestre cervejeiro, né, e ter o meu apoio do teu lado, retirando todas as suas dúvidas, participando de grupos de aluno, faça agora mesmo a inscrição no meu curso de cerveja artesanal, marcelofenol.kbook.com.br. Você pode acessar tanto pelo link que você vê destacado em amarelo, quanto pelo QR Code que você pode apontar no seu celular. O curso básico, por exemplo, são mais de 20 horas de aulas, já é muito mais do que um básico, né? Eu já falo que é um básico intermediário, tem toda essa ementa aí, eu não conheço nenhum curso básico na internet que tenha 20 horas de aulas e mais 3 módulos bônus que falam aí sobre elaboração de receitas, carbonatação forçada e outras coisas. Então aproveite. Estamos aqui numa promoção especial, término da Black Friday. Entra lá no site, pede seu descontinho pelo chat e aproveita essa promoção aí do Natal. Então, voltando ao assunto, né? Quais são as técnicas comuns que provocam a sedimentação e a clarificação da cerveja? Nós temos aqui de cima para baixo, tá, de acordo com a complexidade e a facilidade da gente promover isso no ambiente caseiro até o nível industrial. No primeiro a gente tem o Cold Crash, que é o mais simples de todos, né? Que é, por exemplo, pegar uma cerveja que está lá na temperatura ambiente e colocar na geladeira, ou abaixar a temperatura aí do teu fermentador, né? Para algo em torno de 3, 5 graus, às vezes 0 graus, e promover esse Cold Crash para clarificação. Isso aqui é ótimo para a maioria das cepas, mas não ajuda muito nessas cepas que são pouco floculantes ou quando a gente tem um problema de floculação da cepa. A segunda técnica é a lagering, ela parece com o Cold Crash, só que ela é mais lenta e leva muito mais dias, né? Enquanto o Cold Crash a gente consegue resolver ele em mais ou menos uma semana, o lagering é para aquelas cepas mais difíceis, né? Principalmente cepas lagers, onde a gente vai baixando a temperatura gradualmente, depois mantendo uma temperatura em torno de 5 graus centígrados por mais ou menos 3 semanas, até a gente ter uma boa clarificação. Depois a gente tem alguns métodos de aceleração, que é no caso da gelatina, né, onde a gente tem aquele processo de adicionar a gelatina e ela acaba arrastando tudo para baixo, né, tanto lúpulo quanto levedura, arrasta tudo, né, um processo físico. Temos também a adição de PVPP e sílica gel, que faz o mesmo trabalho de acabar arrastando para o fundo. Temos o ácido tânico, que ele na verdade ele tem um outro papel principal na cerveja, mas ele também consegue ajudar na floculação, ele condiciona menor a levedura a entrar no formato de função de juntar em flóculos e acabar a sedimentar. E depois a gente tem duas técnicas aí que são mais voltadas para o mundo industrial, que seria a filtragem, né, passar por um filtro, e o último, a centrifugação de cerveja, esse sim com certeza somente em nível industrial. E o que a gente tem então de novidade em relação a métodos de clarificação, né? A gente tem um método chamado cofloculação. Qual que é a ideia? É usar uma levedura muito atenuativa em conjunto com a levedura que você está usando para ajudar essa levedura mais problemática a sedimentar. A gente consegue ver na foto aqui a situação 1, né? Esta daqui, onde temos a cerveja na situação de dificuldade ali de clarificação, foi adicionada a segunda cepa e olha como ajuda a fazer a sedimentação final e a clarificação dessa cerveja. Então vamos entender um pouquinho aí, né, dessa técnica, como ela surgiu, né? Então, primeiro foi mapeado aqui diversos tipos de leveduras têm condições diferentes de floculação, né? Tem cepas ali que tem uma 40% de taxa de floculação, enquanto outras estão ali na casa dos 5%, né? Cepas que se mantêm muito mais tempo em suspensão na cerveja. Então, dada essa variação, foi promovida essa técnica de cofloculação, ou seja, juntar uma cepa altamente floculante em outra que tem problema de floculação para promover o grau, né, de floculação dessas cepas. E foi observado em algumas experiências um aumento de até 40% em relação ao grau de floculação anterior. Então a gente pode ver aqui em relação a gráficos, né? A cepa normal e depois a cepa que foi adicionada, essa segunda cepa, como coadjuvante no processo de floculação, promovendo a clarificação. E a gente pode ver aqui, ó, inicialmente, todas essas cepas que foi uma extração do estudo, todas elas com dificuldade de clarificação, foi adicionado no caso aqui a ornidal nelas e
nessa primeira e adicionada levedura inglesa nessas 4 primeiras, e olha o aumento do grau de clarificação que teve aí a cerveja, né? Temos diferencinhas aqui em relação à cor, mas acredito que isso aqui seja somente problema de foto mesmo, né? Foto ali de laboratório, pessoal que não é muito craque para tirar foto. Mas notem o grau de clarificação como foi bastante aumentado. E qual que é o momento ideal para a adição dessa cepa, né? Essa cepa que vai promover essa clofoculação. Então eles pegaram o momento aqui da fermentação, desde o início da fermentação até o término, e descobriram que os momentos onde ela tem a menor interferência e a maior qualidade foi justamente ali na adição dos 2/3 da fermentação. Observe aqui no gráfico, a gente está aqui no segundo terço da fermentação, né? Já depois que teve todo aquele processo ali de os primeiros 2/3 de atenuação, né? Aqui é tempo. Então percebam que é nesse momento que a gente tem a melhor fase para adição, quanto mais tardio ainda foi melhor, e tem a maior preservação original dos sabores e baixa interferência sensorial dessa levedura adicionada, né? Ou seja, quanto mais próximo ali do término, mais ainda na presença de açúcares, melhor foi para a clarificação. E note que um momento logo depois já teve uma influência muito ruim, já não conseguiu promover clarificação da cerveja, né? Note que esse gráfico é um gráfico de clarificação e sedimentação, tá? Ele não fala de atenuação e de outras coisas, simplesmente o quão contribuiu para a clarificação da cerveja. E por fim, temos aqui alguns cuidados, né, que você deve realizar na hora de você fazer essas técnicas. A primeira é a preparação da levedura. Essa levedura que vai auxiliar, ela tem que estar numa condição de alta vitabilidade, então você tem que preparar um starter ou ter uma levedura muito fresca ou tirada de outro tanque para estar usando ali nessa tua cerveja, entre aspas, que está com esse problema, né, de turbidez. A gente deve descartar todo o sobrenadante inicial, caso você faça starter dessa levedura, né? Pegar o máximo ali de biomassa pura para adicionar. Ter um pitching rate de pelo menos 20% do pitching rate calculado final da levedura que está fermentando, ou seja, você tem que botar bastante levedura para fazer a clarificação, né? No mínimo 20%, ideal 40% em relação à quantidade de levedura que está no tanque atualmente. A temperatura, você deve manter, já que a gente está falando ali de 2/3 da fermentação, né, a gente tem que manter a temperatura por mais 2 ou 3 dias, confirmar a FG e depois baixar a temperatura para fazer aí a clarificação final. E lembrando que não vai ser possível reutilizar essa levedura, né, por conta do mix que a gente vai ter. A gente vai ter 2 leveduras com cinéticas distintas, né, com características sensoriais distintas, então a gente vai ter que acabar aí descartando essa levedura após o uso, né? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever no canal, ativar as notificações para receber aí os vídeos, né? Dá o seu joinha, compartilhe com amigos. Estou disponível aqui nas redes sociais aqui por meio desses links. Não esqueça de conhecer o meu curso marcelofenol.kbook.com.br. Participe, dê sugestões, comente, só assim a gente consegue fazer esse canal crescer. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.